Amigos do 60 e Blau, surpresa! Esse boletim não era nem para estar acontecendo, gente. Pois é, a gente tinha fechado para balanço o ano de 2024, mas o que aconteceu? O genocídio em Gaza nos exige fazer um boletim urgente sobre a Palestina. Esse genocídio sem fim que vai invadindo o ano de 2025, um genocídio que não nos deixa em paz, e eu vou confessar para vocês, esse genocídio, por vezes, me tira o sono. Saber que crianças passam fome, sede, que bebês no hospital estão morrendo de frio, que milhares de famílias vivem em tendas improvisadas sob ameaça constante de bombas. Eu fico só pensando que tipo de humanidade é essa que nós construímos. E esse ano vai terminando, passamos quase um século, um quarto do século XXI, e a crueldade só aumenta. São mais de 450 dias do extermínio e da limpeza étnica em Gaza, na Cisjordânia, e que agora vai avançando para dentro do Oriente Médio. Bom, essa perspectiva de paz que nós tínhamos está se tornando apenas uma miragem no deserto. Nesse boletim urgente, você vai entender por quê. Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o boletim urgente do 60 e Blau, que está começando agora. Gente, vamos começar com uma matéria mostrando o drama dos jornalistas em Gaza, que são perseguidos de maneira violentíssima desde que os conflitos se iniciaram lá em 7 de outubro. Vamos dar uma olhada. Imagens muito fortes. Esse é o caminhão da equipe de TV Al-Quds, bombardeado no dia de Natal pelas forças de Israel, quando estava do lado de fora do hospital Al-Wada, em Nuseirat, na faixa de Gaza. 5 jornalistas morreram na hora. Estavam ali porque o repórter Ayman Al-Jadi aguardava sua mulher dar à luz ao primeiro filho do casal. No ataque, morreram também o correspondente Faisal Abu Al-Qusman, o editor de imagens Mohamed Al-Ladar, o produtor Fadi Hassuna e o produtor e diretor Ibrahim Al-Sheikh Ali. O número de jornalistas assassinados em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano desde o início dos combates passa de 200. Pois é, no início do mês nós fizemos aqui um 60 e Blau ao vivo, com a presença da representante no Brasil do Instituto Palestino pela Democracia Pública, a Badra El-Sheikh. A Badra, que também é brasileira e filha de libaneses, fez uma análise da perseguição que a imprensa em geral vem sofrendo do Estado sionista de Israel. Todas, literalmente todas as grandes empresas de mídia foram expulsas de Gaza. Para Israel, é muito importante que uma única versão do genocídio seja a deles. Calar e matar a imprensa independente é uma estratégia. Vamos ouvir a análise da Badra El-Sheikh agora. A quantidade de jornalistas deliberadamente atacados, né, usando as suas roupas de proteção que indicam que eles são da imprensa, os capacetes, isso
em Gaza e também no Líbano, no sul do Líbano, logo quando o genocídio em Gaza começou, o Wissam Abdallah, que era um jornalista libanês, foi assassinado usando as vestimentas da mesma forma. Então, existe diversos dados que comprovam isso. A gente pode dizer claramente que Israel, sim, busca de propósito assassinar os jornalistas para que as pessoas não tenham a informação sobre o que acontece em Gaza. Mas isso não acontece só, não acontece só nesse período do genocídio, né? Tem um histórico muito longo de ataque às vozes que mostram a realidade da colonização e da ocupação israelense na Palestina. Eu gosto sempre de dizer, quando a gente está falando sobre a questão palestina e jornalismo, que o compromisso com o verdadeiro jornalismo, né, ele renasce em Gaza. Porque a gente tem, há mais de 14 meses, jornalistas palestinos sobre bombas, alvos, né, sendo alvos diretos de balas, de inanição, e é preciso falar sobre a fome proposital causada em Gaza, das doenças. Esses jornalistas trabalham em toda essa situação porque eles se recusam, e eles recusam o silêncio de parte do mundo, né? Na figura desses jornalistas, cada relato da Nakba, né, que é a catástrofe palestina de 48, ele ganha fôlego, porque Gaza, se a gente for parar para pensar historicamente, né, é o lar das famílias refugiadas da segunda e terceira geração. Gaza é uma epítome, né, da luta pela libertação e é um lembrete de que a Nakba, essa catástrofe, ela não foi um evento, né, mas ela sim é um processo. E esse processo conta com diversas ferramentas que Israel utiliza, e uma delas é justamente o assassinato de jornalistas como uma tentativa de silenciar as vozes dos palestinos. E a gente pode falar que esse processo ele tomou uma escala maior nesse último ano. Não é possível a gente olhar para os acontecimentos de Gaza e isolar, né, das últimas 7 décadas, resultante desse processo de ocupação colonial que visa se expandir em toda a região, e a gente tem visto isso agora, inclusive na Síria. Isso fica muito claro, todo o desejo expansionista de Israel, isso fica claro nos soldados que utilizam a insígnia da Grande Israel nos seus uniformes. Israel tem um projeto expansionista de colonização na região. E esse projeto expansionista de Israel, como diz a Badra, ele está calcado principalmente num tripé que eu considero macabro: eliminar jornalistas, eliminar agentes comunitários e eliminar todos que defendem a Palestina. Eliminar, por exemplo, médicos, agentes de saúde. Isso retrata a preocupação que Israel tem em ampliar os efeitos dos bombardeios, ampliar a velocidade do extermínio e a consequente colonização de Gaza e da Cisjordânia, porque esse é o projeto expansionista de Israel. Sem agentes humanitários, a ajuda externa não chega, sem jornalistas, a informação não circula, sem agentes de saúde e hospitais, a população palestina morre vítimas de bombas e dos ataques em terra. Vamos ver essa história dramática do médico Hussam, diretor de um hospital em Gaza. Esse é o Dr. Hussam Abu Safieh, diretor do hospital Kamal Adwan, em Gaza. No dia 27, o Dr. Hussam foi levado a um tanque das forças israelenses para negociar. O exército havia cercado o hospital e exigido a saída de todos lá de dentro, médicos e pacientes. O soldado pergunta ao doutor se ainda há alguém lá dentro. Ele diz que não, que todos deixaram o prédio. Foi a última vez que se viu o Dr. Hussam. Ele e mais 240 pessoas foram sequestradas. Informações dão conta que Hussam e sua equipe tiveram suas roupas retiradas. Foram levados à prisão de Teimã, onde estariam sendo torturados. Uma campanha mundial exigindo a libertação do Dr. Hussam viralizou na internet. Até agora, são gritos contra o silêncio do Estado sionista de Israel. Dr. Hussam now! Release Dr. Hussam now!
E até esse momento em que a gente está gravando esse boletim urgente, não temos notícias se o doutor Hussam está vivo ou não, porque o projeto de Israel é avançar sobre o Oriente Médio, avançar sobre o Líbano e sobre a Síria. Algo que a gente previu há algum tempo, há meses aqui atrás, no 60 e Blau, que poderia acontecer. O Líbano foi invadido, na Síria, onde o governo de Assad foi substituído por um grupo fundamentalista, Israel toma território e faz acordos e troca de armas com a milícia islâmica. No Iêmen, Israel atacou o aeroporto de Saná quando estava lá o diretor da Organização Mundial da Saúde, o Dr. Tedros Adhanom. Vamos dar uma olhada nessas imagens que são muito dramáticas também. Até o Adhanom sobreviveu a um atentado no Iêmen. Foi um corre-corre no aeroporto de Saná no dia seguinte ao Natal. 2 pessoas morreram. Tedros Adhanom, as equipes da ONU e da OMS escaparam sem ferimentos, mas seu avião foi atingido. Israel sabia que ele estaria ali em missão para libertar agentes da ONU detidos, mas nem isso evitou o bombardeio do aeroporto. O Iêmen vem respondendo a Israel com seus próprios mísseis, que têm atingido alvos militares em Tel Aviv, e assustam os civis, como esses que correm pelo aeroporto da capital israelense ao ouvir as sirenes de alerta. Na Síria, vazou um vídeo em que militares de Israel recebem armamentos do antigo governo sírio, cedidos por grupos terroristas islâmicos chamados de rebeldes pela mídia oligárquica. Esses grupos tomaram controle do país e vêm aterrorizando a população, principalmente os antigos apoiadores do presidente deposto Bashar al-Assad. A Síria corre um grande risco de ser repartida nessa guerra civil, com parte do país sendo oficialmente anexado a Israel, que já domina a fronteira ao norte. Quem vai deter Israel? Essa é a pergunta que não quer calar e que a gente faz aqui no 60 e Blau há muito tempo e continua fazendo para perguntar para os líderes mundiais o que eles vão fazer. Enquanto crianças e mulheres morrem de fome e frio em Gaza, esses líderes mundiais aguardam o início do novo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles estão muito preocupados com o que o Trump vai fazer, né? O império está em declínio e o Trump diz que primeiro vai acabar com o conflito na Ucrânia. Essa é a primeira bravata dele. Enquanto isso, ele deve continuar com a mesma política de Joe Biden e do Congresso dos Estados Unidos. Qual é essa política? Fornecer armas e dinheiro a Israel para que defenda os interesses imperialistas no Oriente Médio, os interesses das empresas de petróleo e gás. Pois bem, destruída e cada vez mais isolada, a Palestina depende cada vez mais da conscientização de cada um de nós. É preciso, por exemplo, que o presidente Lula interrompa o fornecimento de petróleo a Israel. O Brasil precisa continuar enviando petróleo e gás a Israel nessa situação. É preciso deter o já condenado Benjamin Netanyahu, condenado no Tribunal Penal Internacional. É preciso pressionar os líderes do mundo nas ruas e nas redes. O Irã, que tem apoiado a Palestina, ele sozinho, sem o apoio das grandes potências como a China e a Rússia, não vai conseguir evitar o pior, esse avanço de Israel sobre o Oriente Médio. Antes de falar em solução de um Estado, ou uma solução de 2 Estados que conviveriam juntos, Palestina e Israel, é preciso interromper o genocídio. E mais do que isso, respeitar
as pessoas que estão na Palestina e respeitar o que existe, né, lá nessa região, que é uma região histórica. Nenhuma civilização ficará de pé nesse massacre. Esses são restos de um castelo do século XII, localizado em Tiro, no Líbano, uma construção islâmica em homenagem ao profeta Simão Pedro. Sim, o São Pedro, fundador da Igreja Católica. As bombas de Israel não respeitam história, não respeitam crenças, não respeitam ninguém. Quem vai parar Israel? Essa resposta não é fácil. Será que ainda há espaço para a solução de 2 estados, um palestino e outro israelense, com um acerto de fronteiras? Talvez não. Não nas condições que nós temos hoje, né, em que a justiça e a reparação foram substituídas pelo genocídio e pela ignorância. Mas essas imagens provam, que essas imagens que eu vou mostrar para vocês agora, elas provam que já houve um tempo em que judeus e muçulmanos conviveram muito bem na cidade sagrada de Jerusalém. As imagens são de abril de 1897, no século XIX. Esse é o portão de Jafa, em Jerusalém. É bem fácil observar que homens de diferentes crenças e credos conviviam muito bem. Até que um dia chegaram os sionistas. Pois é, gente, os sionistas chegaram e destruíram essa paz que durante muitos anos existiu entre árabes, palestinos, cristãos, todas as crenças, os judeus que conviviam ali. A esperança sempre vai existir e a gente continua acreditando nela. Eu sou Ricardo Porto, o editor aqui do 60 e Blau. Eu desejo a você um feliz 2025. Desejo paz, desejo justiça na sua vida, desejo saúde, e é isso que a gente deseja para todos na Palestina. Aproveito para pedir para você um favor. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ative o sininho, compartilhe com a família. Isso ajuda muito o nosso trabalho independente aqui. Faça parte dessa luta por uma Palestina livre. Um grande abraço, feliz 2025 e, gente, vamos acreditar porque há chance de mudar tudo. Até a próxima.